E é isso aí, voz. O que fala mais? Então, nós estamos fazendo um teste de elaboração do novo formato, mas estamos começando bem. Vamos lá. A pandemia e a reação e a eleição. Isso aqui é uma opinião, tá, do Jornal da Cidade, que eu pego sempre, todos os dias, que eu acho muito interessante. Aí ele coloca assim, ó, o que apresentar primeiro, a coisa boa ou a ruim? Comecemos por aquela que é de todo negativa, depois se vê o que tirar de bom. No Rio Grande do Sul, em 6 meses de pandemia, morreram 7 empresas por hora, totalizando 30 mil. Dados da Junta Comercial, inclusive hotéis e restaurantes tradicionais. Mas, em maioria, fecharam empreendimentos modestos de comércio e prestação de serviço. Quem faliu é gente que tem iniciativa, que arrisca tudo, gera emprego, impulsiona a economia e garante a subsistência da vida. São sonhos que se apagaram, empregos que desapareceram, vidas que murcharam, a economia encolheu e cresceu uma onda de incerteza e temor. Que terá feito empatia, palavra de moda, com tais vítimas da pandemia? Políticos de conhecida coloração ideológica, além da mídia e da casta acadêmica, entre outros, parecem contentes com o desastre. Assim, no RS, como no Brasil inteiro, o que se vê é uma verdadeira cruzada para disseminar o pânico e matar a esperança. Não há dúvidas de que é dramática a situação com um vírus que ainda não tem controle, mas o pior é haver quem queira tirar proveito da crise. Foram aproveitadores que cunharam um falso dilema, um embuste cognitivo para enganar as pessoas, defender a economia ou defender a vida. Acaso a vida pode substituir sem a economia? Aonde está o dilema? Aí ele segue aqui, ele fala o que sobrou por todo lado foi performance salvacionista, com a repetição do mantra fique em casa, como se isso, que é indispensável para vulneráveis, encerrassem a solução cabal no enfrentamento da crise. A pandemia desmascarou o egoísmo e a inclinação oportunista de muitos e mostrou o quanto a população pode ser manipulada. Quem quiser ler na íntegra, vá no Jornal da Cidade, que ele é bem longo, é uma opinião muito interessante e ela é bem longa, né? Então eu só dou alguns itens aqui para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. É isso aí. Vejam estes dados. 7 óbitos de CNPJ por hora. É triste, gente. Por hora ou por dia? Já está lá no começo do... Mas mesmo que seja por dia, eu acredito que no Rio Grande do Sul foi bem mais. Eu acredito que foi por hora mesmo. Isso aí representa uma devassa na economia. Tudo aquilo que os comunistas queriam no Rio Grande do Sul estão almejando, com a força do seu governador Leite, comunista, e seu prefeito da capital, comunista. Isso aí era o inevitável que se falava em março. 7 empresas por hora. 7 empresas por hora. Isso era inevitável que ia acontecer no Brasil. E, como um bom gaúcho, tem que ser o primeiro a destruir ou construir, mas agora foi a destruição. O comunismo tem essa força destrutiva muito forte. O Laje de Pedra é um hotel que eu conheci, que era lindo, lindo, lindo.
Fechou. E aquele circuito de Gramado Canela é um circuito criado pela força do homem, não foi pela natureza. Foi pela determinação de muitos megas empresários, pequenos empresários, grandes empresários e pequeníssimos empreendedores que deram a pujança àquela região de extremo turismo. Mas o comunista governador e o comunista prefeito, eles vão para Punta del Este. Lá que é o local deles. Ou vão para Miami, ou vão para a França. O brasileiro em si, ele admira muito a Serra Gaúcha, pela sua pujança, pelo trabalho, a todos os amigos que estão na Serra. Então, chega a ser revoltante ver isso aí. Eu acho que o dia das eleições você deveria ir de máscara, na hora que tivesse que votar, jogasse sua máscara em cima da mesa ou em cima da urna. E todos os brasileiros deveriam fazer isso. É uma forma de demonstrar aos políticos que serão eleitos e os que não serão eleitos que o povo está vivo. Quando você for votar, antes de concluir seu voto, arranque a máscara e jogue em cima da urna. Para saber o peso da urna e da máscara. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos aguentar pacificamente isto. No dia do seu voto, arranque a máscara e jogue em cima da urna. Para saber que nenhuma mais empresa nesse país morrerá pela falácia dos comunistas que apoiam o Covid-19. Posso só terminar aqui? Ele falou assim, ó, no final do texto, né, dele, que ele colocou a opinião, ele coloca assim: tudo começa pelo município. As eleições de 2020 marcam o início da recuperação. Vamos melhorar o país, principiando por arrumar a cidade. Essa é a tônica que eu sempre toco. A gente comentou isso ontem, né? Sempre eu falo. Para começar uma nação, tem que se começar pela estrutura básica, que é o município. Ali está o pilar de toda a estrutura parlamentar e democrática de uma nação. Então você tem que fazer uma asepsia na sua prefeitura. Você tem que trocar esse prefeito fético que tem aí, comunista, e trocar seus vereadores acorrentados financeiramente ao prefeito, com suas benesses, e sacar sua máscara na hora do voto. Essa é a sua chance. É agora. Então, gente, vamos começar a fazer uma campanha nacional. Troque sua máscara pelo voto. Boa. Vote conscientemente sem máscara. Troque seu respeito pela urna. É isso que você tem que fazer por essa nação. Está na hora de nós defendermos fortemente essa nação e dessa forma seremos maior. Bom dia, Jerônimo. Santa Maria, você é grande. Robertinho, muito mais. Entendeu? E todos nós somos grandes com você também. Mas, no dia da eleição, na hora de votar, jogue sua máscara em cima da urna. Demonstre sua indignação a essa nação que você defende um país livre, não atrelado a máscaras. Se nós todos, na hora de votar, jogarmos nossa máscara em cima das urnas eleitorais, eles saberão que o povo está vivo, está ativo. E vamos defender nossos interesses e deveres. Troque sua máscara pelo voto. Só vote se você soltar a sua máscara em cima da urna eleitoral. Vamos gerar uma campanha nacional sobre esse fato. Troque sua máscara pelo voto. Demonstre para todos que esse país não pode matar um empresário a cada 7 minutos. Não pode matar
uma pessoa que tem a iniciativa de criar uma nação há 7 minutos. Não vamos dar espaço a esses comunistas. Vamos vencer. Em novembro é sua data. É o tempo que você tem de maturar, apoiar pessoas corretamente liberais, corretamente conservadoras e, acima de tudo, pessoas que apoiam o governo federal e apoiam esse país. Esta bandeira é verde e amarela. Mesmo que corra sangue, ela nunca será vermelha. Essa, eu acho que é a nossa pauta. Troque seu voto. Troque sua máscara pelo voto. Eu quero ver eles rejeitar essa ideia. Operação da Polícia Federal mira a exploração ilegal de diamantes em terras indígenas. A Operação Crasa foi deflagrada nesta quinta-feira, 24, contra a exploração ilegal de diamantes na Reserva Roosevelt, em Rondônia. São cumpridos 53 mandatos de busca e apreensão no interior de Rondônia e em São Paulo, Roraima, Paraná, Piauí, Minas Gerais e Distrito Federal. Durante cumprimento de mandato em Espigão do Oeste, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma. Entre os alvos da operação estão indígenas, garimpeiros, intermediadores responsáveis por avaliar o valor das pedras preciosas e também por fazer a ponte com os compradores e empresários. Os diamantes da reserva estão entre os que são considerados mais valiosos do mundo. Parece ser incalculável o que já foi roubado do país. Isso denota o pavor que muita gente tem do Exército atuando na proteção da Amazônia. O termo Crasa, nome dado à operação, remete ao estado bruto dos diamantes, tendo sido identificado no início das investigações a referência bruto ao lado dos contatos relacionados a garimpeiros e intermediários do comércio ilegal do mineral na agência dos indivíduos presos em flagrante. Vocês sabem que é muito bom a gente conversar e ter amigos em várias partes do Brasil, da América do Sul. Há uma semana atrás, eu recebi uma ligação de um amigo que faz alguns 3 anos, 4 anos que a gente não conversa pessoalmente, mas o nosso contato efetivo continua muito grande. É aquelas pessoas que a gente conviveu, que ficam no nosso caminho e que nos fazem muito bem. Ele gosta muito de minerais. Aí ele foi convidado por uma outra pessoa para visitar um estado aqui ao norte, se não falha a memória, é o Acre. É perto dessa cidade que está sendo citada. Aí ele foi conhecer uma tribo indígena. Isso eu conversei exatamente há uma semana atrás. Acho que foi sexta-feira passada que ele me ligou. E aí ele me relatou que ele entrou na tribo, conversou com o pajé, com o cacique, coisa e tal. Aí ele entrou assim na propriedade privada do cacique, né? Na oca dele ali, na taba ali. E viu uma prateleira que chamou a atenção dele. Gente, isso faz de 10 a 7 dias que eu tive esse diálogo. Eram garrafas PET lotada de diamantes que estavam na residência do cacique. Aí ele disse que ficou estarrecido olhando aquele material. E aí o cacique conversou com ele que aquilo ali era os rendimentos mensais da tribo. Aí ele ficou olhando para aquilo. Ele comentou comigo que uma garrafa daquela deveria custar em torno de
150, 200 milhões de reais. Uma garrafa PET de 2 litros, cheia de diamante. Bruto, claro. Aí ele começou a conversar com outras pessoas e uma pessoa disse que um cidadãozinho foi prestar um serviço na aldeia. Na aldeia, o cacique pagou com 2 pedras, uma pedra grande e uma pequena. Aí ele pegou a menor e foi até o supermercado fazer compra, o cidadão e a esposa. E aí ele comentou que o fato que aí chegou no supermercado e encontrou um rapaz que trabalha num órgão federal, que é enfermeiro de uma empresa que cuida da região, até por sinal, de várias regiões do Brasil, onde o EUAS tem. E esse rapaz, em vez de interviu com esse casal e pegou a pedra e disse: não, eu pago todo o seu rancho, pago mais 2 ranchos por mês. Aí o cidadãozinho: bom, tá bom então, melhor. Aí disse: não, eu vou lhe dar mais um dinheiro para você gastar. Isso foi relato feito numa pessoa do meu círculo de amizade que me comentou. E aí o cidadão pegou, deu aproximadamente 5 a 7 mil reais para o casal que estava fazendo compras do seu ranchinho mensal. No interior as pessoas fazem rancho mensal, né? Ainda mais nos grotões mais distantes da selva. E aí ele deu um valor, ainda deu a quantia de 2 mil reais em espécie para o cidadão. E foi até o proprietário do estabelecimento e disse que deixaria mais 4 mil reais para o mesmo gastar. Aí ele se virou para esse meu conhecido e disse: essa pedrinha que eu paguei 10, eu vou vender ela por 150 a 200 mil. E aí se vê como é o roubo no país. E eu estou falando de uma pessoa que teoricamente os comunistas querem proteger, querem esconder, que é o índio. E o outro é um funcionário de uma empresa chamada FUNAI, que protege os índios, e ele é enfermeiro da FUNAI. Ele é um grande intermediário de minerais. Então, gente, o que a Polícia Federal está fazendo, o Exército está fazendo, com o vice-presidente Mourão, atuando fortemente na selva amazônica, é fazer que a nossa caixa, nosso caixa financeiro, nossa estrutura de arrecadação de impostos, seja crescida a grandes valores que são roubados diariamente. Há poucos dias foi barrado pela Polícia Federal e até agora ninguém falou nada, nem a Carmen Lúcia se pronunciou sobre 150 mil toneladas de nióbio e bauxita que estava saindo do Brasil ilegalmente, lá no norte. E essa carga está suspensa no ar. E as 5 empresas que envolvidas, 3 são chinesas e 2 são de laranja brasileiro. E a dona Carmen Lúcia sentou em cima do processo também. Então os roubos acontecem porque há a conivência de alguns juízes, alguns funcionários péssimos e sem escrúpulos desse país. A lei de Gerson ainda persiste, ainda mais nos comunistas. É isso que tem que se comentar. Esse país poderia ser muito, muito mais rico. Tem países na África que são pequenos, que a gente pensa que a África é só pobreza. Não. Tem alguns países na África que são pequeníssimos. Pequenos mesmo. E tem uma prosperidade forte, porque foi criado de forma truculenta, foi criado um sistema sério, respeitado, que todos usufruem o benefício causado pelas riquezas naturais, que é diamante, petróleo, ouro e companhia. E o Brasil não consegue catalisar isso corretamente. Se você pegar um carro e andar pelo centro-oeste ou subir pela floresta amazônica, você vai comprar coisas que você nem imagina que está à venda. Essa é a realidade brasileira, porque a sonegação de imposto é o maior tributo que existe nesse país. Aí quando fecha 7 empresas por hora, falem, porque sempre tem um comunista atrás querendo mais. Essa é a realidade. E não podemos falar do futuro ou do presente sem falar no passado.
Em um artigo publicado no Estadão, o ex-presidente FHC afirmou que a reeleição criada em 97 por ele mesmo foi historicamente um erro. Cabe aqui uma meia-culpa. Permiti e, por fim, aceitei o Instituto da Reeleição. Aí ele seguiu aqui, tinha em mente, né, o que acontece nos Estados Unidos, reeleição, etc. E ele colocou aqui, que é muito pouco tempo, ele admite, 4 anos, mas que tem que ser agora, tem que voltar para os 4 anos, e assim, no 5º ano, aí a pessoa sai e volta para o próximo, tem que ficar 5 anos, ele mudou de ideia. Então, o que diz aqui, esse discurso um tanto estranho, denota total oportunidade de FHC, na medida em que algumas questões ficaram nas entrelinhas. Por que demorou tanto tempo para dizer tal coisa? Será que ele precisou de 23 anos para descobrir que estava errado? E justamente no mandato de um verdadeiro conservador de direita, ele resolveu manifestar-se? Porque na era PT de Lula e Dilma, que também se reelegeram, ele calou-se. O comunista nunca morre, ele envelhece. E esse aí é um comunista velho. Eu acho que está na hora de nós silenciar esse cidadão e deixar no esquecimento total. Fernando Henrique Cardoso é uma das coisas mais podres que teve nesse país. Porque ele é o outro lado do comunismo. Gente, nem só de Lenin foi feito o comunismo. O comunismo tinha 2 vertentes bem classificadas. Uma era operária e a outra eram os empresários corruptos. Isso lá na Rússia de 2014, 2016. Então, gente, o senhor Fernando Henrique Cardoso é um grande comunista, sim. Ele não é um bolsovista. É um menchevista. Menchevistas. Como assim são tratados? Que era a elite que compactuava com a classe operária para derrubar o czar. História é bom, sempre é bom. Então, eu acho que o senhor Fernando Henrique, ele teve tempo suficiente para ficar calado e deveria continuar. É estranho que alguns acham Dr. Ives Gambra velho para ser do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo que uma nação de gafanhoto acha que Fernando Henrique é o máximo, apostolado ao cachaceiro. Está na hora de nós mudar essa postura. Nós vamos reeleger Jair Messias Bolsonaro. Esse é um pacto que a nação brasileira tem que fazer. E não aceitar a interferência de togados que interfiram no processo do povo brasileiro. Cala a boca, Fernando Henrique. Quando pessoas são transformadas em commodities, a pedofilia, o tráfico de órgãos e os dados aterrorizantes. Conforme uma notícia publicada no portal de notícias do Senado em abril de 2018, o índice de desaparecimento de crianças e adolescentes no mundo vem se elevando a uma taxa superior a 10% anualmente. Só no Brasil são registrados 50 mil casos por ano. Tal notícia foi publicada no decorrer de uma audiência da Comissão de Direitos Humanos à Legislação Participativa, a qual discutia o problema do crescente desaparecimento de crianças e adolescentes. Diante dos dados, uma verdade que precisa ser trazida à tona. Uma parte desses desaparecimentos está relacionada com redes de pedofilia, envolvendo prostituição e escravidão e tráfico de órgãos. E cabe enfatizar os números
aterradores, desculpa, são mais de 4.000 crianças por mês e aproximadamente 137 por dia. Apenas no estado de São Paulo desaparecem 23 crianças e adolescentes por dia. Tais dados crescentes provavelmente são mais elevados hoje. Aliás, talvez haja inclusive uma subnotificação de casos, uma vez que boa parte deles envolve crianças e adolescentes cujos pais sequer se preocupam em procurá-los, muitas vezes não registrando ocorrência por julgarem que eles simplesmente fugiram de casa e estão vivendo em situação de rua, o que certamente é o caso muitas vezes. Esse é, aliás, um dos efeitos colaterais da dissolução familiar. No entanto, apesar da gravidade do problema, pouca atenção tem sido dada a ele. Aparentemente, redes obscuras e poderosas agem desde as sombras para que tal comércio humano permaneça quase incógnito. Ele segue falando aqui, o texto é longo. Sua opinião, a gente falou sobre isso ontem. Isso é uma das maiores vergonhas nacional, que a Damares está começando a meter o dedo. E quando esse fato se concretizar, muita gente nacionalmente e internacionalmente conhecida vai estar enrolada. Que isso aí, por trás dessa resenha toda, tem uma rede sórdida, suja e altamente lucrativa. Essa é a tristeza. Em um minuto, voltamos e vamos trocar de tela. É uma nova experiência que nós estamos fazendo.